O vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de São Paulo confirma uma coisa que o canal Notícias Comentadas vem falando há vários dias. São Paulo ainda não tem prefeito. São Paulo elegeu um candidato a presidente da República para 2018 e a população de São Paulo está bancando a campanha desse candidato a presidente do Brasil. Essa afirmação gerou com certeza uma resposta rápida aí no mesmo dia do prefeito de São Paulo, o João Dória, que ofendeu o cara nas redes sociais, né? O vice-presidente do partido dele. Veja, o Dória se candidatou pelo PSDB e está ofendendo a nível nacional nas redes sociais o vice-presidente. Mostra que não tem respeito por ninguém. E aí o Goldman dá a resposta então aqui e fica uma tréplica e muita gente do PSDB se envolve nessa briga, o que gera um rompimento aí dentro do próprio PSDB, uma própria implosão do PSDB. Com isso, o partido, que já é a base de sustentação do golpe parlamentar que tirou uma presidente eleita da presidência do Brasil e colocou um golpista que é acusado de ser bandido, chefe da maior quadrilha mais perigosa do Brasil. Esse partido se desgasta e afunda cada vez mais na lama das suas próprias besteiras, dos seus próprios erros. A notícia foi publicada no dia 6 de outubro de 2017 e diz o seguinte, aqui no site do Estadão: São Paulo ainda não tem prefeito, tem pré-fake, diz vice-presidente do PSDB sobre gestão de Dória. O vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, divulgou nas redes sociais um vídeo em que critica duramente a gestão do prefeito da capital paulista, João Dória, do PSDB. Nós não temos prefeito, temos um candidato a presidente da República. Lembrem, isso é uma coisa, quem sabe o Goldman tem visto aí o canal Notícias Comentadas, que eu acho que nós fomos os primeiros a falar sobre essa questão. E de fato, a gente só tem a concordar com o Alberto Goldman. Na verdade, o prefeito de São Paulo chegou prometendo que ia trabalhar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro, mas é difícil ver o prefeito de São Paulo, digamos assim, durante um mês em que ele não vai viajar para nenhum canto. Ele está mais preocupado em receber títulos falsificados. Como é que ele pode receber título de cidadão paraense se ele nem sequer nunca nem pisou no Pará, se passou foi correndo, só fala mal, é preconceituoso. Então assim, como é que um camarada desse pode estar recebendo tipo de título? Cidadão baiano, cidadão paraense, cidadão não sei o quê. Cidadão, digamos assim, um prefeito que gosta de apontar na cara dos outros, fica falando mal dos outros candidatos, né? Fica xingando e ofendendo as pessoas e dentro da cidade dele é um prefeito, digamos assim, um vagabundo, né? Um prefeito que não se preocupa com a cidade que elege. Enquanto isso, o povo de São Paulo continua pagando aí, fomentando essa campanha presidencial feita aí pelo prefeito de São Paulo, João Dória. Bom, a resposta veio logo em seguida. Aqui é o vídeo onde o Goldman fala aqui então do prefeito de São Paulo, né? Ele fala aqui exatamente a mesma coisa que a gente tem falado. São Paulo não tem um prefeito, já são 9 meses, o prefeito não nasceu, a cidade está abandonada, não tem prefeito nenhum. Poderia até declarar o impeachment baseado em 64, quando disseram que o presidente tinha sumido. Então declara também o impeachment do prefeito de São Paulo, porque ele também sumiu, desapareceu, ninguém sabe cadê esse cara. Está lá no Círio de Nazaré, em Belém, para tirar foto no meio da multidão para dizer que é o povo que está apoiando ele. Aí você vê aqui no site, no blog aqui da Cristiana Lobo, a outra golpista descarada que apoiou todo o golpe no Brasil. Então toda vez que você vê essa mulher sorrindo, ela está sorrindo a sua cara, idiota que apoiou o golpe, vestiu camisa verde e amarela e foi atrás do que ela disse. Aqui ela está puxando o saco aqui, né, do prefeito, do João Dória. O prefeito de São Paulo circulou como candidato na sexta-feira durante o Círio de Nazaré em Belém, comeu, dançou, mas evitou se declarar candidato. Porém, escorregou nas palavras. Ele afirmou que há partidos com até 3 candidatos e o presidente emendou para lá. Para o eleitor quer a verdade. E aí,
É e aí que Lula e Bolsonaro poderão perder pontos, disse Dória, a campanha da sinceridade. Quer dizer, ela depois vai acabar fazendo campanha para João Dória também, porque é o candidato deles e isso daí todo mundo sabe. Bom, junto com isso, o Temer, na verdade, ele está, segundo a revista Isto É, Temer, Dória e Bolsonaro disputam Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré em Belém dá algo em torno de 2 milhões de pessoas, e aí é muito cômodo para esse pessoal aparecer lá no meio do Círio e depois pegar essas fotos, fazer montagem e dizer que é o povo que está apoiando ele, que é uma multidão. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho dessa multidão, né? Aí fica bem bacana você lá como candidato, ver aqui, olha essa foto, isso aqui, tudo é gente. Então, olha aqui, puxando a corda, aí você tem outras fotos, Círio de Nazaré. Então, é muito cômodo para os candidatos a prefeitos, a presidente aparecerem aí. E não tem nada, não tem nenhum problema do Temer, do Dória e Bolsonaro irem para Belém do Pará, a minha terra, né, e aparecer e ir lá para o Círio de Nazaré. A pergunta que eu me faço é só o seguinte: por que nunca foram antes? Por que estão indo agora quando vão disputar a presidência da República ou estão buscando o apoio da população? Na verdade, o Temer ele não vai conseguir apoio. O máximo que ele vai conseguir lá, se ele cair no meio da multidão, é ser linchado. Agora, o Dória e o Bolsonaro estão querendo se aproveitar do Círio de Nazaré para disputar melhores fotos, digamos assim. Então, é descarado. O Dória ele já faz isso com o Lula. Por exemplo, o Lula lançou a caravana pelo Nordeste e o Dória foi atrás. Onde ele ia, o Dória ia também atrás. Agora o Bolsonaro resolveu viajar, lá vai o Dória atrás também. Se um outro candidato resolver viajar para algum canto, lá vai o Dória atrás. O Dória, ele sempre fica olhando os outros candidatos e é aquele negócio da inveja, né? Ele é um cidadão, ele mostra, até pelo rosto dele, você já reconhece que é um camarada que ele tem um complexo de inferioridade muito grande, ele precisa ficar copiando as pessoas. Ele fica lá, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos copiar. O Lula vai para o Nordeste, vou copiar também. Então vou lá para o Nordeste também. Aí chega lá, é recebido por alguns hipócritas do partido dele, e é cidadão baiano, é cidadão pernambucano, cidadão não sei o quê, sendo que antes ele pegava... Eu vou lembrar vocês quem é Dória, minha gente. Aqui no Jornal do Brasil, uma notícia que infelizmente eu não estou vendo a data exata de quando foi publicada, mas está aqui, ó, Jornal do Brasil. Proposta de Dória para turismo na seca do Nordeste volta a causar polêmica. Olha aqui, vou mostrar outra coisa para você, para ser bem claro aqui. Olha aqui, Dória, turismo Nordeste. O que ele propôs para o Nordeste foi isso aqui. Dória propôs fazer da seca do Nordeste uma atração turística. Entendeu? Quanto mais miséria, seca e gente se acabando e morrendo, mais ele queria transformar aquilo ali no espetáculo. Entende? Então isso que está sendo colocado aqui, a notícia de que então o presidente da Embratur, João Dória, propunha fazer, ele era presidente da Embratur na época, fazer da seca do Nordeste uma atração turística, voltou a repercutir nas redes sociais. A seca pode tornar-se atração turística, está aqui um recorte, né, com as declarações de Dória na época. A seca que castiga o Nordeste, principalmente o Ceará, deve ser motivo de atração para os turistas do eixo Rio-São Paulo, que só conhece os efeitos trágicos desse fenômeno através das referências da imprensa. Então isso aqui é coisa de João Dória, é isso que ele pensa do Nordeste, e isso também pode ser aplicado a toda a região que não é sul ou sudeste do Brasil. Então esse é o pensamento dele. Receber título de cidadão baiano, cidadão pernambucano e agora cidadão paraense é no mínimo ridículo e é dizer para o povo que eles são verdadeiros palhaços, é fazer o povo de palhaço. Tá? E isso está sendo colocado aqui pelo vice-presidente do PSDB do Brasil. Não é pelo PT, não é pelo PSOL, não. É pelo próprio vice-presidente do PSDB, ex-governador de São Paulo. Ele próprio, imagina, para que o camarada, ele não é um simples descontentamento, para que o camarada vá para um canal, para uma rede social, fazer uma publicação dessa, esse senhor que já tem 80 anos, tomar uma disposição dessa de fazer isso, é porque o bicho está pegando. É porque o descaramento do Dória é muito grande. Aí vocês vão ver o vídeo do Dória aqui, que eu também vou deixar o link, com as ofensas ao Alberto Goldman, que eu também não conheço direito até agora, não investiguei a vida dele. Eu sei que ele já foi governador de São Paulo, é um político aí final de carreira, e aqui o Dória está dizendo, você está de pijama em casa.
Porra, o cara tem 80 anos. Você queria o quê? Que estivesse correndo por aí, viajando e para participar de Círio de Nazaré? Ele não é candidato a presidente hoje, João Dória? Está sendo ridículo o papel desse prefeito de São Paulo. Eu acho que São Paulo merecia um prefeito melhor do que esse. Tiraram um prefeito premiado internacionalmente para colocar esse lixo, essa coisa, né, que já chegou logo transformando a cidade toda em cinza, entregando o patrimônio público todo de São Paulo e sendo agora uma das maiores vergonhas de prefeitos, de gestão pública de prefeitos do Brasil inteiro. Não é um prefeito, na verdade, assim como ele falou antes, ele não é político. Ele é um candidato a presidente bancado aí pelo imposto pago pela população de São Paulo. Que aí, quem sabe, possa tomar esse experimento, né, para depois, a próxima vez, estudar um pouco mais sobre política e não se deixar manipular pela Rede Globo e eleger um camarada como esse. Bom, isso teve também uma tréplica aqui do Alberto Goldman, em que ele fala o seguinte, né, que ele pode ser até velho, porque o Dória, imagina só, o Dória chamou o cara de esse velho. O cara tem 80 anos, quer dizer, não tem respeito. O Dória mostra que ele não tem respeito por ninguém, nem pelo vice-presidente do partido dele. Né? Lembrando que a confusão toda aqui começa pelo seguinte, o Dória, ele foi candidato a prefeito com apoio do Geraldo Alckmin, que é governador de São Paulo. Só que quando ganhou, ele se empolgou, porque ele viu aquele brilho, aquele negócio todo para lá. E ele disse, rapaz, você é presidente. Aí disse, mas você acabou de ganhar para prefeito? Não interessa, deixa isso para lá. Eu pego o dinheiro aí que eu posso pegar nessa prefeitura e vou me lançar para presidente. Aí ele está fazendo viagem pelo mundo todo, batendo foto. Sabe, quando você tem um canal do YouTube, quando você tem uma página do Face, que você fica fazendo marketing, aí vai na frente da igreja, tira uma foto. Pois é, inclusive o Dória tem uma empresa de marketing. Então ele sai por aí viajando, tirando foto para postar nas redes sociais e mostrar para o povo paulista como eles foram burros em ter eleito um prefeito como esse. Cada foto que o Dória faz viajando por aí, ele está chamando o povo de São Paulo de burro. É como o Tiririca disse, né? Uma vez ele perguntaram para o Tiririca por que ele se elegeu para São Paulo. Ele disse que no Ceará não tinha tanto abestado como tem em São Paulo. E aqui eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu adoro o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Eu tenho vários amigos na cidade de São Paulo. Mas eu também tenho vários amigos em todas as outras cidades, amigos que apoiaram o golpe e que a gente lamenta muito. Então, São Paulo se tornou, infelizmente, um exemplo de apoio ao golpe que elegeu um pré-fake, um candidato à presidência da República. Eu não me lembro de, no Brasil, a gente ter tido isso, de uma cidade eleger para prefeito um candidato a presidente da República. É realmente ridícula a situação que a cidade mais forte, com a economia mais forte do Brasil, uma das cidades, quem sabe, a mais importante economicamente, com certeza, o motor para o Brasil, uma cidade que puxa todo o país, né, eleger agora um pré-fake. Isso também serve de alerta para as outras cidades. Né? Vemos aí exemplo de, por exemplo, Rio de Janeiro, que elegeu um pastor de igreja que está promovendo, né, com apoio dele, até cultos dentro da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, eles esquecem a política, esquecem de combater a corrupção, que é o caso deles lá, fica com as mãos para cima, orando, pedindo perdão a Deus, ou sei lá, falando o que com Deus, e não consertam as cagadas que eles fizeram lá na prefeitura. Eu acho que, apesar da gente, todos nós sermos cristãos, ou mesmo tem alguns ateus, mas não dá para esperar que Deus desça lá do céu e deixe as ocupações dele para consertar as cagadas que os políticos do Rio de Janeiro fizeram e acabaram com toda a cidade. Não, isso tem que ser resolvido por nós mesmos. Tá? Então, Rio de Janeiro também não está numa situação muito, digamos assim, muito gatinha. Então, minha gente, o que acontece, resumindo isso aqui, é o seguinte: na Folha de São Paulo mostra um pouco das discussões entre o Goldman e a Dória. O Dória, nesse caminho aí para disputar a presidência do Brasil, vai se figurando como um grande traidor do seu partido, e se ele foi capaz de trair o partido na cara dura, ele também não vai aceitar, não vai hesitar em trair todo o país, continuando o planejamento dele de entreguismo do patrimônio público. E aí você vê, mas o Morpheus é contra a privatização, o Morpheus não sou contra nada disso. Você quer ter uma empresa de transporte?
vai lá e chega tem várias cidades no Brasil que estão querendo um transporte de metrô, sei lá, sabe, veículo leve sobre trilhos, sei lá, alguma coisa assim. Por que o empresário não vai lá agora e investe lá agora? Chega lá com o prefeito e diz, olha, eu quero investir. Não, ele quer se apossar do patrimônio público, daquele negócio que foi foi construído com dinheiro público, a muito custo, de muitos impostos, e agora ele quer pegar mais barato. É isso que eu sou contra. E é isso que o Dória faz. Ele pega o patrimônio público, uma coisa que não é dele, pertence ao povo, e entrega quase que gratuitamente para os grandes empresários. Sabe lá a troca de quê? O que ele ganha com isso? Seria uma coisa a investigar. É o mesmo processo que o Temer faz. Aliás, o Temer está implementando o plano de governo do PSDB de João Dória. O plano de governo entreguista. Né? Aí, bom, essa é a conclusão. Aqui no 247, Goldman destrói Dória, sou velho, mas não sou velhaco. E aqui um pouco mais dessa discussão. Eu queria saber a sua opinião, principalmente você, paulista. O que você acha de ter um candidato a presidente da República como prefeito de São Paulo? Enquanto ele viaja, você fica aí fazendo o quê? Você vai reclamar com quem? Deixe seu comentário. As outras pessoas também podem ficar à vontade para comentar isso aí. Um grande abraço e até a próxima notícia.